A fase atual do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, tivemos negociações entre as duas partes, com diferentes tipos de retórica surgindo delas. Um lado soa positivo, o outro negativo. O Axios informou que Steve Witcomb, junto com Kushner, está um tanto desapontado com o rumo que as coisas tomaram, enquanto o ministro das Relações Exteriores de Omã afirma que houve um enorme progresso. Não sei em que realmente podemos confiar para entender o que aconteceu, mas acredito que o que é real é o que está acontecendo no terreno, na região, na Ásia Ocidental. O que Donald Trump está fazendo na Ásia Ocidental? Que sinais você está vendo atualmente, considerando o aumento da presença militar por lá? Eu falei sobre Ethan. Estamos de volta. Você voltou, Andrei. Certo, então ela fez um ótimo trecho no vídeo em que fala sobre como Trump mantém um telefone ao lado dele e seus doadores da AIPAC e de Israel ligam para ele o tempo todo, dizendo, faça isso. Ele responde, sim, eu vou fazer, só mandem a força. E eles o chantageiam, obviamente, porque o mantém sob controle o tempo todo. E novamente, há os arquivos de Epstein e todo tipo de coisa assim. Então ele não quer atacar o Irã. Embora claramente odeie o Irã, quero dizer, ele odeia o regime, odeia o que for. Mas ele não entende muito de relações exteriores, para dizer o mínimo, e está sendo constantemente chantageado por Israel e pelos defensores de Israel em primeiro lugar nos Estados Unidos. Mas quando você tem o General Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, dizendo a ele que não há garantia de sucesso, sabemos que realmente não há força suficiente. Não há a força necessária. É preciso ter mais. E quando o Times of Israel diz que os Estados Unidos provavelmente conseguiriam manter as operações por tipo uma semana, depois disso estariam acabados porque ficariam sem munição, bem, o que posso dizer? Quero dizer, eles provavelmente estão certos. Obviamente, Israel está em pânico, mas os Estados Unidos hoje, não me lembro de quem veio isso lá de cima, disseram que é bom se Israel atacar primeiro. Então, teremos que ver. O que é isso, Andrei? Como isso poderia mudar toda a realidade da guerra se acontecer? Porque o ataque de Israel não muda tanta coisa assim. Não, nada. Quero dizer, Israel é um nanico militarmente. Eles realmente não podem fazer muita coisa, sabe? Mas fingem que são grandes. Não são. E o ponto aqui é que quando você tem o chefe do Estado-Maior Conjunto, bem, podemos dizer o que quisermos sobre o nível do planejamento operacional americano, que não é bom, nem de alto nível, para dizer o mínimo. Mas quando ele vem a público, e temos essas declarações oficiais na imprensa, e sabemos que é a mídia tradicional, até a mídia tradicional noticia isso, e ele diz que não há garantia. Vou traduzir isso para a linguagem humana normal. Ele provavelmente disse algo muito mais rígido e, sabe, mais duro ao Sr. Trump. Tipo, vamos sair disso bem machucados, entende? E Trump não pode se dar ao luxo de ver os Estados Unidos sofrendo qualquer tipo de baixa. Os Estados Unidos são extremamente sensíveis a todas as baixas. Quem disser o contrário, sim, essa tem sido a história dos Estados Unidos. E o país ainda está sob a influência, por assim dizer, especialmente em seu meio militar, da Guerra do Vietnã. Essencialmente, quando se observa a escala de outras guerras, como operações militares especiais, eles perderam 56 mil mortos em combate. Isso não é nada comparado ao que você sabe, a Ucrânia perde em menos de um mês. E eles mesmos admitiram isso quando você lê artigos escritos, nada menos que pelo Parameters do US Army War College, por pessoas do Comando de Treinamento e Doutrina, oficiais de carreira americanos que escrevem essas análises. Se lutássemos algo assim, como uma operação militar especial, nossas baixas atingiriam a escala da Guerra do Vietnã em menos de um mês. Então é isso.
Isso apavora as Forças Armadas americanas e, obviamente, o Trump também. Qualquer primeiro, Deus nos livre. Qualquer primeiro ataque a um navio da Marinha dos Estados-Membros, ou, Deus nos livre, a morte de militares americanos, e de repente você tem caixões cobertos pela bandeira dos Estados Unidos voltando para casa. Esse seria o fim do governo Trump. E isso seria uma catástrofe para as eleições de meio de mandato. O público americano não está entusiasmado com essa possível, não guerra, como sempre acontece nos Estados Unidos. Na linguagem americana, guerra basicamente significa lançar armas de longo alcance contra alguém que não pode revidar. O Irã pode. Esse é o problema. E sejam quais forem os jogos políticos, algumas pessoas estão insatisfeitas com o Irã. Dizem que o Irã já deveria ter tomado alguma atitude e tudo mais. Eu entendo. Mas o problema é que Trump entende pelo menos isso. Isso poderia significar o fim de sua administração. Ele poderia realmente ser removido do poder se as coisas dessem errado. E a probabilidade de isso acontecer lá é extremamente alta. Isso inclui o Irã, dizendo que vai fechar o Estreito de Hormuz, o que ele pode fazer, e então o Golfo Pérsico basicamente se tornaria uma zona de morte, sabe? Então, é uma situação muito difícil para Trump, mas ele provavelmente será pressionado a fazer algo. Já dá para ouvir esse tipo de conversa. Sim, um ataque limitado, algo para mostrar a Israel aos seus verdadeiros mestres. Os Estados Unidos não têm soberania nas relações internacionais. São basicamente a praia de Israel e fazem o que ele manda. Então, essa é a situação. Será que o Irã entende isso? Tenho quase certeza de que sim. O que quer que possamos dizer, eles cometem erros, ou fazem, ou deixam de fazer algo. Isso é discutível. Não sabemos realmente como as coisas funcionam. Sabemos que o Irã fala a partir de uma posição de força. Isso sabemos. Mas o que acontece a portas fechadas, não faço ideia. Só podemos especular aqui. Porque do lado iraniano, seja lá o que estejam dizendo na mídia persa, eu acompanho isso, eles dizem que não existe algo como uma guerra limitada. O que é isso? Se é guerra, é guerra. Como você pode chamá-la de limitada? Exatamente. Use um ataque ao Irã e pronto. Quero dizer, eles percebem isso como uma ameaça à segurança nacional e à própria existência do Estado iraniano. E Israel entende isso imediatamente, porque todo mundo sabe que tudo isso é impulsionado pela AIPAC, aquele grupo de fanáticos sionistas cristãos. Vamos chamá-los de sionistas, não há nada de cristão neles. E obviamente por Bibi Netanyahu, e você sabe aqueles que controlam o Trump essencialmente no Congresso. Então, como eu já disse, os Estados Unidos na verdade não têm mais um Congresso. É o Knesset 2.0, com apenas alguns senadores ou deputados que realmente têm coragem de enfrentar Israel. São muito poucos e raros. Então é trágico. É uma tragédia americana. Mas os Estados Unidos se colocaram nessa situação, especialmente com o Trump, que é o presidente mais sionista da história dos Estados Unidos. O cara literalmente serve a Israel. Simples assim. Andrei, aqui está o que Tucker Carlson disse sobre o conflito com o Irã. Ele sabe que a única razão pela qual estamos tendo esta guerra é porque Israel a quer. Eles acreditam que esta é a última chance deles. Este governo é o último em que terão apoio bipartidário inequívoco. Ponto. Você não pode eliminar todos os Thomas Massie. E há um exército inteiro deles surgindo em algum momento. Porque todo mundo pode ver o que está acontecendo. Você pode fechar o X, pode desligar a internet, pode agir como a Grã-Bretanha e prender pessoas que protestam contra Israel, mas as atitudes não vão voltar a ser como eram há 5 anos. Desculpe, e eles sabem disso. Então, esta é a última chance deles. O que é tão impressionante é que Israel, que pelo menos age de acordo com o que percebe como seu próprio interesse nacional, é acompanhado por seus porta-vozes nos Estados Unidos, é claro. Mas, na verdade, seu único outro aliado nisso é a mídia americana,
cuja função é dizer a verdade e informar o público sobre o que está acontecendo, dizendo: "Ei, acorda, o mundo pode estar mudando e isso vai afetar você e sua família." Esse é o trabalho deles. E, em vez disso, eles têm feito você adormecer com o mesmo tipo de mentiras transparentes e propaganda. Sim, acho que o argumento dele é que a mídia, sendo o único aliado de Israel neste momento específico, está de alguma forma forçando os Estados Unidos em direção a uma nova catástrofe, outra guerra sem fim. A mídia dos Estados Unidos, a mídia tradicional americana, é um bando de prostitutas, literalmente. Quero dizer, eles se vendem, venderiam até suas famílias, não têm honra. São todos criaturas do AIPAC, ou sabe, da comunidade judaica, especialmente os boomers, que são apoiadores fanáticos de Israel. Então não há honra ali, nem humanidade neles. Essas pessoas são desprezíveis. E eu já disse repetidamente que especialmente a mídia anglo-saxônica, mas também a europeia, a chamada mídia tradicional, são criminosos de guerra. São propaganda gibsoniana. Muitos deles deveriam estar atrás das grades pelos crimes de guerra que ajudaram a cometer, especialmente quando se olha para Israel. Também a Ucrânia e todos os outros lugares são criaturas desprezíveis. Hunter Thompson os descreveu muito bem em Medo e Delírio em Las Vegas, sabe, quando basicamente capturou o que a imprensa ou a mídia realmente são. Então, não vou usar aquele termo, mas você pode procurar. É isso que eles são. São promotores dessa agenda desprezível, biológica, de política externa, cultural e social, que é essencialmente pura loucura. E não importa se você olha para a CNN, que é a geradora de notícias falsas, ou para Fox News, eles também são um bando de bajuladores pró-Israel que, bem sim, são controlados por pessoas cuja lealdade é a Israel. Ponto. Por outro lado, você olha para organizações como Cristãos Unidos por Israel, ou AIPAC, e Hollywood, eles encobrem pedófilos, redes de pedofilia. Muitos deles provavelmente são pedófilos também. Então você está basicamente olhando para um tipo de culto satânico, essencialmente. E Tucker está certo ao dizer que os americanos, pessoas normais, do dia a dia, muitos deles entenderam a mensagem. É por isso que mais de 70% são contra essa guerra nos Estados Unidos. E Trump também não pode ignorar a situação. Mas Tucker afirma corretamente que Trump provavelmente foi o último presidente pró-Israel. E novamente, com Trump, temos um cara que serve aos interesses de Israel. Ele não serve aos interesses dos Estados Unidos. Toda essa retórica estúpida, toda essa hipérbole, grandiosa, brilhante, sabe, ele está vencendo tanto. E ainda assim, temos uma situação em que o país está literalmente à beira do abismo. Mesmo quando ele faz as coisas certas, como tentar deportar e capturar aqueles ilegais, muitos dos quais estão envolvidos em atividades criminosas, especialmente quando você olha para Minnesota, com os malucos no poder lá, nem isso ele consegue fazer direito. Ele não consegue fazer nada direito. E como resultado, a única coisa que ele tem é a retórica. Ele acabou se revelando completamente impotente. E a administração dele é novamente um completo caos, cheia de fãs e bajuladores que ficam ao redor dele apenas pelo prazer de sentir o poder e tudo mais. Mas é claro, ele também sabe que está sendo chantageado. É praticamente um fato conhecido que provavelmente disseram a ele que o próximo lote de arquivos de Epstein seria divulgado se ele não obedecesse. E considerando que todo mundo entende que Epstein era essencialmente um agente do Mossad, você sabe, os Estados Unidos não são mais realmente controlados por seu próprio legislativo. A Constituição não funciona. É um país humilhado diariamente por Israel. E eles aceitam isso em Washington, D.C., porque não têm honra. São covardes. E é isso que temos. Sim, Andrei, pela primeira vez, os Estados Unidos enviaram F-22 para Israel.
Estão dizendo que é a primeira vez que eles vão para Israel e que nunca haviam sido usados lá antes. Qual é a importância do F-22 e em que ele é diferente dos outros caças que já foram enviados para a região? Quer dizer, é na verdade, francamente, uma aeronave obsoleta. Essa geração que voou pela primeira vez nos anos 2000 está essencialmente ultrapassada. Sim, ela tem vetoração de empuxo, mas isso é basicamente apenas no plano vertical, para cima e para baixo. É a única coisa que ela tem. As primeiras versões nem possuem IRST, busca e rastreamento infravermelho, o que é fundamental na guerra moderna de armas combinadas. E ao que tudo indica, ela não é centrada em rede, a menos que tenham tentado modificá-la de alguma forma. Então, em termos de sensores e eletrônicos, está muito longe do F-35. Mas, por outro lado, o F-35 mal voa, sabe? Então, quando você olha para isso, sim, eles mandam todas aquelas coisas furtivas para lá, mas no fim das contas não faz muita diferença. E essa é a outra questão, que é claro precisa ser afirmada com muita clareza. Trump também está enfrentando algo que Deus nos livre, se isso começar, e os iranianos derrubarem algum ativo de alto perfil, como um F-22 ou F-35, e depois exibirem um piloto diante das câmeras. Isso seria uma catástrofe para Trump, certo? Mas, novamente, o limiar de dor dos americanos é extremamente baixo. Há muita retórica beligerante vinda de todos aqueles operadores vendidos em Washington, D.C., mas na realidade não é preciso muito. Considerando o estado dos Estados Unidos hoje, e depois do que o público americano passou, obviamente, a situação após o 11 de setembro, que não foi nada além de terem sido vendidos basicamente o óleo de cobra do Iraque, sabe? De alguma forma ligado ao terrorismo e tudo mais. E estamos olhando para uma nação que está bem, de certo modo, tendo um colapso nervoso neste momento. Isso precisa ser entendido corretamente. Pode-se dizer que nesse estágio a mídia alternativa venceu Trump. A mídia tradicional, muitas pessoas, quero dizer, os baby boomers em sua maioria, são idiotas. Não todos, mas você sabe, eles ainda leem todas aquelas coisas, ainda sintonizam aquela CNN ou a Biceta e por aí vai. Mas os jovens já são diferentes. E pessoas da, digamos, geração baby boomer tardia, como eu e outros, procuram informações em outros lugares. Procuram esclarecimento em outros lugares, se quiser. E as coisas estão mudando de forma dramática. Andrei, uma das razões, na sua opinião, para o general Kane ter afirmado que a guerra pode se prolongar é porque esta é a primeira vez, se não me engano, que os Estados Unidos enfrentam um país capaz, com seu sistema de defesa aérea, de derrubar caças. Isso pode representar um enorme desafio para a Força Aérea dos Estados Unidos. Quão preparados eles estão e como veem suas próprias forças armadas neste momento específico? Eles são capazes? Porque, veja, precisamos considerar a situação atual do Exército dos Estados Unidos neste momento. Como eles se veem? Estão confiantes em suas decisões caso os Estados Unidos decidam atacar o Irã? Não. Os Estados Unidos são absolutamente incapazes de conduzir uma operação massiva de armas combinadas no continente. Ponto final. Simplesmente não têm a força, a menos que entrem em modo de mobilização total, o que geraria uma revolução interna, como você pode imaginar. E não tem a capacidade industrial para sustentar algo assim. Então, essencialmente, chega-se à linha de frente, vamos chamá-la de linha de frente, na área com o Irã. E eles não são idiotas lá, sabe? Nos OPDs. Há muitas pessoas competentes nos departamentos de planejamento de operações nos Estados Unidos, especialmente depois que aprenderam algo com a Operação Militar Especial. E eles começam a contar seus estoques. O que você tem? Cerca de 3.000 plantas. Bloco 5, bloco 4. Ok, você vai ficar sem elas muito rápido. O que restar? Você precisa colocar seus aviões. Sim, eles têm alguns JASMs, mas é preciso levá-los para o espaço aéreo iraniano. E novamente, estamos falando da guerra aérea.
Muitas pessoas ainda não entendem que até haver tropas em solo e a área estar segura, tudo isso é, sabe, brincadeira de criança. É preciso colocar o exército em risco. Os Estados Unidos não têm capacidade de sustentar uma operação assim. Ponto. Não sou eu quem está dizendo isso, estou citando o que está implícito e, em alguns casos, explicitamente declarado por pessoas do Comando de Treinamento e Doutrina. Os Estados Unidos não podem suportar esse tipo de baixas. Ponto final. Então eles podem enviar algum tipo de força especial, a equipe SEAL 6 ou o que for. Ok, sim, eles podem matar alguns generais ou algo assim, sabe? Mas o problema é que você não pode fazer nada a menos que tenha tropas terrestres lá e realmente conduza operações de armas combinadas. Ou como eles adoram chamar, meu Deus, por algum motivo, o exército dos Estados Unidos acha que é mestre em operações conjuntas. Não é, de jeito nenhum. E agora, basicamente temos essa situação com obviamente o porta-aviões Gerald Ford e temos problemas com sabe-se lá o quê. Não sabemos. Os Estados Unidos são quase, sim, muito parecidos com Israel em sua forma de se projetar. É como um constante bater no peito. Somos tão grandiosos e então não conseguem vencer as guerras. E esse é o problema. Então, o que podem fazer? Podem entrar e lançar tudo o que tem contra um país gigantesco de quase 1,7 milhão de quilômetros quadrados, com uma população de 92 milhões. Mas vou te dar um exemplo. Por volta dos 60 ao dia de bombardeio, mais ou menos, o estupro coletivo da Iugoslávia por toda a OTAN, os Estados Unidos quase tinham ficado sem mísseis Tomahawk. E a Sérvia é um país de 6,2 milhões de pessoas e 88 mil quilômetros quadrados. Então é isso. Descubra por si mesmo o que vai acontecer. Eles estão olhando para esse país enorme, que, como você disse corretamente, e como sempre dizemos, vai revidar. Vai revidar. E se eles acham que podem, sabe, ficar na Jordânia, protegidos por sistemas Patriot e achar que estão seguros, más notícias para eles. O Irã também tem os meios. E agora nem sabemos o que eles têm. Obviamente o Irã é capaz, como foi provado da última vez contra Israel, de lançar salvas combinadas, drones, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, coisas desse tipo. Desde então, provavelmente construíram mais. Então acho que eles estão prontos. Vamos ver.